Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor, com o professor Jean? Aí o segundo texto, né, que era dois textos para a gente explicar aí no trabalho de campo. O segundo texto é o trabalho de campo, uma estratégia de educação ambiental nas escolas, uma proposta para o ensino médio, né? Os autores são Gustavo Pereira Pessoa, Rosalina Batista Braga, né? E nesse texto, os autores mostram que a aula de campo com, como aquela que contempla a locomoção e a mudança dos discentes para um ambiente dissemelhante ao espaço de estudo contido na escola, né? E dentro dessa mesma linha de pensamento, atua, né, a aula de campo como uma metodologia que busca a leitura crítica do mundo, as modificações na paisagens, as relações entre o ser humano e o ambiente a partir do seu ordenamento da relação entre os seres humanos e o espaço vivido e sentido observar, né? O trabalho de campo constitui uma das ferramentas mais importantes para a construção significativa do saber geográfico. No que concerne o ensino de geografia na educação básica, esse tipo de metodologia, que é o trabalho de campo, né, é responsável por consolidar os temas teóricos da disciplina através da demonstração prática dos fenômenos que pode ser vivenciado no ambiente em que os estudantes estão inseridos lá dentro do momento do trabalho de campo. Aí também fala que no artigo, né, o objetiva é analisar a importância da prática pedagógica no trabalho de campo, descrevendo a atividade realizada. Assim, o texto aborda, né, que um primeiro momento do trabalho de campo, nessa metodologia, um primeiro aspecto interessante nessa forma de trabalho é que ele permite ao estudante uma verdadeira imersão naquilo que está em estudo, né? No caso, as várias relações ambientais, porque lá no texto ele fala assim sobre a educação ambiental, né? É por isso que aqui eu estou falando dessas relações ambientais, né? Porque aí nessas relações ambientais existe em um meio, bem como as interações entre o mesmo, né, que é o estudante, né, o discente, com as atividades atrópicas. Este é um mergulho no objeto de estudo, quer dizer, lá quando a gente está no trabalho de campo, a gente envolve, igual aquele dia lá na questão de Serra Dourada, assim, eu percebi, parece que a gente está envolvido lá, assim, no meio da natureza, no meio do ambiente, assim, surge aquela sensibilização sobre aquela questão ambiental, né? Aí isso, qual nos textos está relacionado a essa abordagem à educação ambiental, quer dizer, lá no trabalho de campo, o aluno pode se sensibilizar sobre essa educação ambiental, ele compreender a importância da preservação ambiental. E este mergulho no objeto de estudo, né, rompe com o aprendizado excessivamente teórico. Lá ele vai perceber, ele vai ter contato. E por isso dizer que o virtual, né, quando ele fala o virtual, é o que a gente aprende lá teórico, assim, no sentido que eu estou falando, que tem importância, né? Demais, mas o trabalho de campo, quer dizer, ele vai ser um complemento para a parte teórica, né? A parte tradicional das explicações em sala de aula, que evidentemente são muito importantes, mas pode ser
suplementada, né, por um trabalho de campo que devida à teoria. E o trabalho de campo é visto como uma estratégia, uma ferramenta para o estudante ter contato direto, né, com o objeto estudado, existindo a possibilidade de que, após a sistematização dos dados levantados, se verifica se mudanças de significado superiores àquela que tem acontecido a partir da prática discutiva em sala de aula. Percebe-se também que lá na leitura do texto compreende que um procedimento importante foi definir o entendimento do trabalho de campo, visto ter sido a estratégia pedagógica utilizada na pesquisa, né? E essa determinação se fez necessária devido às muitas formas de concebê-lo e desenvolvê-lo, o que poderia levar a confusões numa atividade de produção de conhecimento escolar e simultaneamente científica, né? E dessa forma o trabalho de campo é entendido como uma forma de produção participativa de conhecimento, ou seja, nele deve existir um planejamento prévio, né? E as atividades programadas devem incluir em seu planejamento e execução os alunos para oportunizar, né, a produção e a reprodução de conhecimento. O trabalho de campo não é visto como um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual o aluno pode compreender a realidade e a totalidade do mundo a partir da leitura e a percepção do espaço vivido e concebido, levando em conta a complexidade das relações sociais que dele faz parte, né? Para a realização de coleta de dados empírico, né, igual lá fala que foi construído um desenho metodológico estruturado em 5 momentos distintos, que são apresentados. O primeiro momento ocorre a aplicação de um questionário exploratório, diagnóstico, que teve várias funções, entre elas a de servir de orientação para a construção dos roteiros de trabalho de campo e principalmente captar aspectos de percepção ambiental dos estudantes sobre as localidades que eles frequentavam no cotidiano. E por intermédio desse questionário aí foram relacionados os locais de ocorrência dos trabalhos de campo, levando em conta as percepções positivas e negativas a respeito de um espaço vivido dos estudantes. E no segundo momento ocorreram as primeiras atividades de campus. Uma delas foi realizada em um local que a maioria dos alunos associava às vivências positivas, e outras em local em que a maioria dos alunos, estudantes, associava a vivências negativas. Os estudantes indicaram a escola como local de vivência positiva e algumas ruas lá dos bairros onde que eles moravam, né, dos setores, como locais de vivências negativas. Por isso, um trabalho de campo ocorreu na escola e outro em algumas ruas relacionadas pelos alunos, né? E num terceiro momento, introduziu-se a abordagem teórica que ocorreu na forma de 2 aulas sobre temas relativos aos espaços estudados e também a questão da educação ambiental, né? E nessa atividade, as temáticas foram apresentadas de forma que os estudantes, numa futura atividade de campo, dispusessem de informações teoricamente sistematizadas que pudessem ser associadas aos fenômenos observados, ampliando as suas possibilidades de percepção. Também no quarto momento consistiu-se na repetição das atividades de campo no mesmo local do segundo momento. Cada atividade foi
procedida com a mesma sistemática do segundo momento. Porém, agora os estudantes dispunha de uma fundamentação teórica, né, de um aporte teórico trabalhado no terceiro momento. E durante o quinto e último momento ocorreu o aprofundamento de alguns dados por meio de realização de entrevista com alunos que representava grupo de percepções similares. O interessante nesse texto, né, que ele foi um trabalho que já foi sim, realizado, e os autores, quer dizer, eles relataram esse trabalho de campo e essa metodologia que foi utilizada no trabalho de campo. É muito interessante esses dois textos. Eu compreendi melhor até a questão do trabalho, a experiência, da vivência, né, do trabalho de campo que nós fez, igual no caso eu fiz o relato de experiência na Serra Dourada. A compreensão que a gente tem do trabalho de campo é outra, partica da leitura desses textos. A gente vê sim qual que é a estratégia do trabalho de campo. Quer dizer, o trabalho de campo muito é uma estratégia e uma metodologia e um suporte a mais da sala de aula, quer dizer, é uma extensão da sala de aula. É muito legal esses dois textos. Agradeço muito o senhor ter, acho que eu fui como é que fala? Fui abençoado pelos dois textos, enriqueceu demais minha compreensão sobre o trabalho de campo, e esses dois textos também me ajudou demais para me construir um relato de experiência. Muito legal esse texto. Agradeço muito, senhor, e peço novamente desculpa pela demora. E um grande abraço para o senhor e para o professor Jean.